Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, língua portuguesa, continuando língua portuguesa, a nossa saga, né? Subindo degraus, momento chave. Mas antes de eu começar, eu tenho de explicar a você o seguinte. Quando você fala sobre homonímia, paronímia, sinonímia, antonímia, o que você vai falar, vai ver comigo agora, você tem de entender o seguinte. Essa parte não é só a ortografia, é lógico. Quando você começa a entender a diferença entre infligir e infringir, tem a ver com ortografia, não há dúvida. Mas quando você está trabalhando essa relação de antonímia, sentidos opostos, sinonímia, sentidos semelhantes, você está trabalhando com significação de palavras. Isso está tudo no seu edital. Então, isto aqui tem a ver com a parte de ortografia e significação e sentido das palavras. Normalmente são os títulos que aparecem dentro dos editais, ok? Então, devagarzinho, vamos tentar entender isso aqui. Não é difícil, é uma parte mais prática, né? É igual ortografia. Você viu, no último bloco, trabalhamos ortografia. Eu fiquei falando e insistindo o tempo todo no seguinte, a ortografia é eminentemente prática, ou seja, tem de praticar, não tem de ficar vendo teoria, não, é fazer exercício. Aqui é a mesma coisa, você vai ver nada demais, pão, queijo, sem firula e depois cair dentro das questões com calma, devagarzinho. Então, vamos lá, acompanhem comigo. Primeiro, homônimos. O que significa homônimos? Homônimos são palavras iguais. Então, vou colocar aqui, ó, homônimos. Isso é igual a palavras, repare, palavras iguais. Alexandre, não estou entendendo. Calma, meu filho, acompanhe comigo. Então, quando eu falo em homonímia, significa que eu estou estudando as palavras que são iguais. Mas entenda o que eu vou lhe dizer. Quando eu falo que são iguais, não necessariamente serão iguais em tudo. Pode ser, repare agora, que essa tal igualdade só ocorra no som, na fonia. Então, ó, quando eu falo homófonos, tem a ver com fonia. E o que é fonia? Fonia é sinônimo de som. Então, quando as palavras são iguais somente na pronúncia, vou colocar aqui, ó, só na pronúncia, aí nós temos os homônimos homófonos. Vou repetir. Homônimos homófonos são palavras que são pronunciadas da mesma maneira. Então, repare quando eu falo sessão, sessão e sessão, já vou lhe adiantar o sentido. Sessão com 3 S's é reunião. É uma maneira de você decorar, né? Então, ó, você juntou 3 S's, é qualquer tipo de reunião. Sessão espírita, sessão de cinema. Por exemplo, quando você vai a uma sessão de cinema, há uma reunião de pessoas querendo assistir a um filme. Então, por isso, fez bolim, fez reunião, é sessão com 3 S's. Sessão com C é o ato de ceder. Então, o ato de ceder é a tal da sessão. Por exemplo, a sessão deste prédio foi brilhante porque aqui se fez uma escola. E a sessão com C e a cedilha? Aí significa parte, departamento. Por exemplo, a seção de eletrodomésticos fica no 3º andar. Ok. Passado por isso, vamos voltar. Homônimos homófonos são palavras que não possuem, repare, a mesma grafia. Mas na hora que você as pronuncia, aí você pronuncia com o mesmo som. Então, se a pronúncia é a mesma, mas a grafia é diferente, aqui a homonímia é só no som, na fonia. Por isso são chamados de homônimos homófonos.
melzinho na pepeta. Percebeu? Agora vamos lá. E além dos homônimos homófonos, há os homônimos homógrafos. Homógrafos tem a ver com mesma grafia, ou seja, repare agora, na grafia, tenta entender, o som não vai ser o mesmo. Não entendi, Alexandre? Acompanhe. Homônimos homógrafos são aquelas palavras que possuem, repare, a mesma grafia, mas o som não pode ser o mesmo. O som é diferente. Por exemplo, o substantivo contorno, então, ó, o contorno fica a 200 metros da cidade. Aí, quando você chegar ao contorno, repare, eu contorno junto com você. Aí é o verbo. Então, eu contorno no contorno. Inclusive, este acento que eu estou botando aqui, preste atenção, para depois não ficar perdido, tá? Está entre parênteses exatamente para marcar a leitura da palavra. Esse acento não existe, tá? Não existe acento aqui. É só para marcar a leitura. Então, o contorno fechado e eu contorno. Repare, o som foi diferente, mas a grafia é a mesma. Então, há uma igualdade, mas a igualdade aqui é só na grafia. Por isso, são chamados de homônimos na grafia. Homônimos homógrafos. Reparou? Há uma dificuldade aqui? Não existe, mas que gostam de enfeitar o pavão e ele fica misterioso, tá? Não há dúvida. Aí, legal. Agora, Alexandre, diga-me, estou ouvindo você. E se tudo foi igual? Se a grafia foi igual e a pronúncia foi igual, aí é uma perfeição. Aí a homonímia é perfeita. Por isso são chamados de homônimos perfeitos. Quando a grafia e a pronúncia são iguais. Por exemplo, a manga desta camisa e a manga como fruta. Fruta e manga como parte do vestuário. No caso aqui, a manga desta camisa, que inclusive está me incomodando um cadinho. Mas aí é um outro departamento. Legal. Então, quando eu falo mangue, manga, mangue, manga, mangue, manga, o som é o mesmo, a grafia é a mesma, então a perfeição é total. Percebeu? Dizem por aí, meu aluno, que essa diferença entre homônimos homófonos, homógrafos e perfeitos, essa diferença é uma loucura de difícil. A pergunta que lhe faço com toda a humildade e sinceridade, foi difícil? Só podem estar de brincadeira, né? Então vou repetir, homônimos são palavras iguais, mas cuidado que a igualdade pode ser somente na pronúncia, homófonos, a igualdade pode ser somente na grafia, homógrafos, ou a igualdade pode ser em tudo, perfeitos. Eu, inclusive, estou passando aqui a camisa, estou apagando. Meu Deus do céu, só pode ser olho grande, meu filho. Repare, olha aqui, ó. Que beleza. Então, anote isso para mim. Não vai errar isso numa prova. Se errar, o tio vai ficar chateado pra caramba com você. Agora, beleza. Passamos pelos homônimos, vamos para os parônimos. Vem comigo. Repare, já estou aqui na área. Parônimos, já diz tudo. O que são parônimos? Parônimos são palavras, ó que interessante, ó. Palavras parecidas. São palavras parecidas. Aí que bonito. Parecidas está aqui, ó. Palavras parecidas. Elas são tão parecidas que acabam gerando muito desconforto no dia a dia, muitos erros. Aí eu vou aqui criar um ambiente só para você entender, né, como é que isso é importante. Faz anos, né, num bate-papo entre mim e um delegado de polícia civil, ele falou o seguinte, que pegando um caso, não é bem ao pé da letra isso, ele deixou de prender um rapaz simplesmente por uma palavra mal redigida pelo escrivão de polícia, no caso de polícia civil,
que não soube entender e interpretar a situação. Vou passar para você. O rapaz estava passando fome, ó, desempregado, aquela situação que a gente sabe como é que funciona. Aí entrou no supermercado e pegou uma banana. No momento que ele pegou a banana, repare, e estava desapercebido e não despercebido, pegaram o malandro, levaram para a delegacia e lá o escrivão redigiu o seguinte, que quando ele entrou no supermercado, reparando que estava despercebido, ele pegou a banana. No momento em que o escrivão colocou despercebido e não desapercebido, o tal do escrivão se transformou em promotor e não em advogado, como deveria ser. Alexandre, não entendi nada. Entenda, o rapaz, ele não estava despercebido naquele momento. Ele não estava com dinheiro no bolso, aí malandramente olhou para um lado, olhou para o outro, viu que ninguém estava percebendo a presença dele, ou seja, não percebido, despercebido, e foi e pegou a banana. Não foi isso. Ele entrou e viu que não tinha nada. Ele estava desprovido de dinheiro. Por quê? Desemprego, falta de apoio, nenhum apoio do Estado, do governo, aquela conversa fiada que você sabe muito bem qual é. Então, ele percebendo que estava desapercebido, desprovido de grana, ele acabou pegando a banana porque estava com fome. Então, chegando à delegacia, o que o escrivão deveria colocar era, ele estava desapercebido, desprovido, e é uma situação social. Isso é um crime. Mas quando ele escreveu despercebido, despercebido é não percebido. Então, ainda que ele tivesse a grana, ele foi e pegou a banana, que não foi o caso. Percebeu? Isso é paronímia. Desapercebido e despercebido são palavras muito parecidas, por isso tão confundidas no dia a dia. É um perigo. Alexandre, diga-me, e esses tais parônimos, eles aparecem muito em prova? Meu aluno, não aparecem não, despencam. Então você vai ter de ter essas listinhas de parônimos e homônimos na ponta da língua. Eu já coloquei lá no PDF, né? Eu coloquei aí no material que você imprime, uma listinha muito maior do que esta que eu coloco no quadro aqui, né? Lógico, aqui eu só faço a visão geral para você entender a lógica. E aí, em casa, você por meio principalmente de muitas questões, muitos exercícios, você vai ter de decorar, a palavra é feia mesmo, decorar as listinhas de homônimos e parônimos que tanto aparecem em questões de prova, ok? Beleza. Aqui, deixe-me só pegar a minha água, como você sabe é de praxe, o tio sempre bebe um golinho de água, senão dá até azar, né? Repare só. Aqui eu coloquei, ó, mandado e mandato, são dois parônimos. Repare, não são homônimos por quê? Porque mandado e mandato não são palavras iguais. Não possuem a mesma grafia e não possuem a mesma pronúncia, mas são muito parecidas. E por serem parecidas, não há dúvida, são confundidas no dia a dia. Mandado é um mandado de segurança, né? É um tipo de documento da justiça, judicial. E mandato é aquele tempinho, não sei se você me entende, que aquela galera que está lá tem, por exemplo, para se dar bem em cima da gente. Assim como ratificar e retificar. Ratificar é confirmar, retificar é consertar. E repare, mais uma vez, que não são homônimos, por quê? Porque ratificar e retificar não possuem a mesma grafia, não possuem a mesma fonia, mas são muito parecidas. A mudança é uma letra. Então, como são muito parecidas, são os tais parônimos. E parônimos, para o dia a dia, isso é um inferno,
para a maioria da população, ok? Então, deixe-me voltar. Parônimos, palavras parecidas, tem de memorizar. Vamos na sequência, vou caminhar, acompanhe comigo, aí dando aquela viradinha. Ó, que beleza, hein? Aquela viradinha especial. Estamos aqui, sinônimos. Aí agora michuruca. Michuruca, para a gente daqui a pouco dar uma olhada no nosso exercício. Sinônimos. O que é uma relação de sinonímia? Uma relação de sinonímia é uma relação entre palavras que possuem o mesmo sentido. Cuidado! Quando eu falo mesmo sentido, não estou falando literal o tempo todo, porque dependendo do contexto, o belo e o bonito acabam sendo diferentes. Vai depender do autor. Vai depender da maneira como esse autor vai contextualizar essas palavras. Importante é você ter em mente o seguinte, que sinonímia é uma relação entre palavras que possuem um mesmo sentido. Tá legal? Agora, quando eu falo mesmo sentido, não leve isso de forma literal, como você nunca vai levar nada na língua portuguesa. Então, um exemplo aqui, belo e bonito, é um exemplo a que poderíamos nos prender. Por exemplo, ó, astro, rei e sol. Aí que beleza. Astro, rei e sol seria um outro exemplo de sinonímia. Pouco tem para se falar aqui, então vamos meter bronca, é pau no burro. Continuei. Antonímia. Antonímia é o estudo dos antônimos. Antônimos são palavras com sentidos contrários, sentidos opostos. Por exemplo, quente e frio, Deus e diabo, né? Preto e branco, dependendo do contexto. Então, aqui, ó, quente e frio seria uma relação de antonímia. Nessa relação de antonímia, forma-se um conjunto antitético. O que é um conjunto? Vou escrever aqui para você não ficar triste em casa. Antitético. Espera aí, deixe-me dar uma melhorada. Antitético. Antitético significa formam antíteses. Antíteses antítese é uma figura de linguagem que trabalha exatamente isso. Trabalha palavras com sentidos opostos. Vou repetir, por exemplo, Deus e diabo, ok? Então, mais uma vez, acredito que aqui não haja qualquer dificuldade e, como eu lhe disse, devo até me aproximar. Você sabe que eu gosto de me aproximar de você de vez em quando, para olhar nos olhos. Olhe nos olhos. Então, ó, repare, gosto de conversar com você o seguinte, existem momentos que não são momentos teóricos. Outros você vai ver, por exemplo, quando a gente estiver trabalhando pontuação, interpretação textual, concordância. Aí eu tenho que botar os casos, explicar direitinho, não há outro caminho. Mas aqui não dá para ficar enchendo linguiça. Alisando não vai crescer aqui. Então, como eu sempre também digo, acendendo vela para defunto barato. Neste momento, tem a noção de homonímia, dos homônimos, sinonímia, antonímia e paronímia, tá bom pra caramba. Aí, a partir dessa teoria mínima, o que você faz? É cair dentro das questões. Aí é o resultado. Tem de fazer exercício, porque se não fizer exercício, vai continuar cometendo os mesmos erros bobões, ok? Então, já que eu estou falando sobre isso, adivinha o que a gente vai fazer agora? Vamos para os exercises. Então, acompanhe comigo. Vamos embora. Vem comigo, meu filho. Deixa o tio primeiro botar aquela canetinha dele. Aqui eu tenho que botar minha canetinha. Espera aí. Isso aqui a gente sempre fala, eu vou botar antes a canetinha, mas nunca coloca porque isso é normal, não fica chateado não. Isso é tudo aqui ao vivo, meu filho. Aí, botei aqui na nossa primeira questão, com muita calma, muita paz no coração, você vai fazer uma por uma comigo, não dando mole, porque normalmente é aqui onde mora o perigo. Vamos embora. Assinale a opção.
em que os parônimos, então ele está falando em paronímia, significa o quê? Me bota agora grandão na tela para me ver aqui. Significa que a gente vai trabalhar palavras parecidas, não palavras iguais. Então, como elas são só parecidas, a tendência do rolo é grande. Acompanhe. Jogou no slide, repare. Em destaque estão com significação invertida. Vamos trabalhar. Letra A. O agente fiscalizador do trânsito inflige, repare como escreve a palavra, inflige. Então, o que é infligir? Infligir é aplicar. Por exemplo, o juiz infligiu pena severa. Então, vai colocando isso no papel. Me coloca grandão, me coloca grandão. Alexandre, quando você vai falando assim, o que eu faço, hein? Eu fico só olhando, prestando atenção, olhando para sua cara? Não, meu aluno. Você tem de ir escrevendo. Pega aí o papelzinho que você está... Você não tem um papel também, igual esse aqui? Você pega o papel e senta a mão, escreve tudo direitinho que o amigo está botando, ok? Então, bota no papel, meu filho, acompanhe. Botou no slide de novo. Repare. Infligir é aplicar penas a quem infringe. Reparou a diferença, a diferença gráfica entre as palavras? Uma é infligir, a outra é infringir. E infringir é desrespeitar, não cumprir, não obedecer. Então, por exemplo, o bandido infringiu a lei. Aí aqui no contexto, quem infringe as leis de trânsito. Tá perfeito. Letra A tá fora. Vamos partir para a letra B. Acompanhe comigo. Letra B. Os vultosos números de mortes no trânsito. O que é vultoso? Cuidado, vultoso não tem nada a ver com vulto. Não tem nada a ver com fantasma. Vultoso tem a ver com grande, né? Enorme, elevado, essa é a ideia. Então, aqui na letra B o contexto qual é? Os vultosos números de mortes, ou seja, os elevados, grandes, enormes números de mortes no trânsito superam os de vítimas com algum tipo de sequela temporária, como faces vultuosas. O que é vultuoso? Vultuoso tem a ver com inchaço, com vermelhidão. Então, olhe para o amigo, jogou a carinha do amigo de novo na tela. Quando eu falo que o desvio foi vultoso, para variar desvio de grana pública feita por ladrões, repare, eu estou falando que o desvio vultoso é um desvio enorme, né? De vulto. Agora, quando eu falo que ela ficou com as faces vultuosas, significa que ela ficou com com a face vultuosa, fica muito melhor, ficou com a face inchada, vermelha, ok? Que é uma consequência, por exemplo, de um acidente de trânsito. Então aqui, voltei para o slide, tá direitinho, tá ok, nada invertido. Letra C. Pere Navarro apresentou várias conjecturas, repare, conjecturas. O que é uma conjectura? Conjectura é uma hipótese, uma possibilidade, um raciocínio. Então, Pere Navarro apresentou várias conjecturas, ou seja, hipóteses, sobre o trânsito no Brasil, considerando a conjuntura. O que é conjuntura? Conjuntura é situação, é a situação da época da entrevista. Então, mais uma vez, aqui os parônimos foram usados de forma adequada, portanto, letra C também está fora. Já vou marcar a D de Damasco, D de Deus. Letra D. O eminente especialista em segurança viária, cuidado, e não e, olhe para o amigo,
Eminente, esse E de eminente significa E de elevado, elevado, superior. Então, quando eu falo Evanildo Bechara é um eminente gramático, significa que ele é um elevado, um superior, um decano, um brilhante. Então, repare aqui, ó, voltei ao slide. O iminente especialista, não. O eminente, o elevado, o brilhante, o principal especialista em segurança viária, preocupa-se com a eminente catástrofe, não, com a iminente catástrofe. Iminente é aquilo que está iminente, ou seja, é aquilo que está próximo, prestes a ocorrer. Por exemplo, o sinal desligado vai gerar um iminente acidente. Acidente próximo, não há dúvida, prestes a ocorrer. Então aqui se inverteram os parônimos e é exatamente o que a questão quer, por isso é D de dado. Vamos para a próxima. Na frase, as penalidades são as previstas pelo bom senso. A palavra destacada é homônima de senso. Sim, a homonímia aqui concentre. É só no som, homônimos homófonos. Assinar a opção que o emprego dos homônimos destacados está adequado. Então, vamos embora. Primeiro detalhe que você tem que entender é o seguinte, senso com S, repare só, vem de sensatez, bom senso, de ser sensato. E senso com C tem a ver com pesquisa, como censo demográfico. Letra A. O reitor da faculdade solicitou que todos os funcionários participassem do censo anual. Aí, se é do censo anual, é da pesquisa anual para verificar quem realmente está na ativa. Então, já pode marcar a letra A, que é Melzina Pepeta. Agora, a letra B. Foi pedido para que todos os motoristas respondessem ao censo. Aqui, censo é pesquisa, então é com C e não com S. Tá michuruca. Letra C. Os infratores são penalizados com uma multa moral por não demonstrarem senso. Aqui é senso de sensatez. Senso crítico de sensatez. É com S, não com C. E, finalmente, na letra D, se o infrator tiver senso, ou seja, tiver sensatez, é com S, não com C, saberá o que dizer na hora da punição. É letra A na cabeça. Vamos para a próxima. Repare. Semanticamente é possível perceber nas palavras grifadas na frase a mãe conta, do verbo contar, que a conta da filha foi invadida por hackers. Conta aqui é o substantivo, né? Conta da filha. Então, conta, 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 conta são homônimos perfeitos. Mesma grafia e mesma pronúncia. Se são homônimos perfeitos, é a relação de homonímia, é D de dado. Questão, olha a próxima. Considerando o significado das palavras abaixo, assinar a alternativa que relaciona corretamente seus sinônimos, atentando-se para a grafia. Notável. Aquele que é notável é eminente, então a letra A já pode sair, a letra D de dado também já pode sair. Imediato. O que é imediato é aquilo que está prestes a ocorrer, é iminente. Ficam 3. Conseguir passar por mais uma. Conceder. Conceder, quem concede, defere. Então, vai deferir. Então, deferir, eu continuo ainda entre B, C e E. Agora, hein? Consertar. Quem conserta, retifica. Porque ratificar é confirmar e não consertar. Então, se retifica, já achamos a resposta. Pode marcar, Alexandre, é sucesso. B de bola, só para confirmar. Confirmar é ratificar, sim, e principiante é incipiente com C. Este C aqui de incipiente é aquele que está no começo, é o principiante. O incipiente com S, só para constar, é o ignorante, é o que não tem o saber. Incipiente é sem saber, é aquele que ignora, que não tem nada a ver, já que ele pede que é o principiante, ok? Agora, para finalizar,
Assinale a alternativa correspondente à sentença em que a palavra destacada está corretamente empregada. Letra A. Dirige-se à sessão de atendimento. Acompanhe. A sessão aqui é com S e C cedilha, é um departamento. Sessão com C é o ato de ceder, não tem nada a ver. Letra B. Machado de Assis foi um eminente, um notável, um elevado escritor eminente, é o que está próximo a ocorrer. Letra C. O meliante foi preso em flagrante, não, aí só falta falar Flamengo, hein? Aí Flamengo, Fluminense. Não, ele foi preso em flagrante, com L. Flagrante vem de fragrância, não tem nada a ver. Letra D. Recomenda-se manter discrição, ou seja, é o ato de ser discreto. Pode marcar. Letra E. A intenção com S, você só bota quando você estiver doidinho para queimar o seu filme. Intenção é com C e a cedilha. Me botou grandão, encheu a tela. É isso, meu aluno. Estou esperando você no próximo. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.